Boa tarde, pessoal do Instagram, Facebook. Daqui a pouquinho a gente vai começar mais um programa aqui na Rádio Novo Tempo. Já vou ficar quietinha que a Gisele já vai entrar no ar. Bate-papo Novo Tempo. Olá, minha gente! Boa tarde para você, sintonizado aqui na Rádio Novo Tempo. Que bom que você está junto conosco para mais um encontro, mais um bate-papo, começando ao vivo para você. Todas as terças-feiras tem essa conversa boa aqui sobre diversos temas, diversos aqui para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, aprender a administrar aí os nossos sentimentos, para termos uma vida mais leve, como a Natasha sempre diz aqui no programa. E ela já está por aqui também, Natasha. Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoal do Facebook, do Instagram. Que bom estar aqui de novo, Gisele. Que ótimo, né? A gente fica ansioso pela terça-feira. A gente fica ansioso e animado. Com certeza, os ouvintes também. É tanto que eles desta vez colaboraram, enviaram temas, aí sugestões, né, Natasha? Muito bom, é muito bom quando a gente recebe o feedback de vocês. Muito bom quando vocês mandam sugestão de temas, quando vocês contam a história de vocês. A gente garante o anonimato, mas essa participação de vocês é maravilhosa porque vai conduzindo aqui o nosso discurso. Inclusive, também tivemos muitos agradecimentos, um feedback super positivo do programa anterior, não é? Falando sobre sexualidade após os 60, não é isso? Exatamente, Gisele. Recebi muitas mensagens de agradecimento, pessoas me parando na rua e é impressionante como o idoso ele não é percebido. E ele se sentiu percebido com o programa. Nós fizemos 2 programas seguidos falando sobre as pessoas acima dos 60 e o retorno que eles deram pra gente foi maravilhoso. Que ótimo, que bom que gostaram. Inclusive aqueles que perderam o programa da semana passada podem conferir no seu canal no YouTube. Isso, né? Mesmo, tá tudo lá no YouTube. Muito bem. O da semana passada e os demais também, são quase 2 anos. Ontem fizemos 2 anos de programa. Fizemos já 2 anos de programa e todos os programas estão lá. Muito bem, gente. São 4h04. O programa de hoje tem como tema estereótipos e preconceito. A gente olha para uma pessoa e logo já rotula, coloca um rótulo. Fulano é assim, deve fazer isso, é aquilo outro. Isso que vamos falar hoje no programa. Exatamente, Gisele. Vamos falar sobre os estereótipos e isso faz tão parte da vida da gente que muitas vezes a gente rotula, a gente traz esse conceito de uma forma já tão enraizada que a gente nem percebe que está vivendo o preconceito. Exato, e isso atrapalha também na percepção do que realmente a pessoa é, né? É um julgamento desnecessário, como diz a palavra, o preconceito. Isso aí. Muito bem, se durante o programa você quiser comentar aqui com a gente alguma situação que você já vivenciou, alguém fez um julgamento errado de você, quer compartilhar aqui no programa, como dissemos, não precisa dizer o seu nome, é só você enviar o seu testemunho pra gente. Agora, não manda um textão não, ainda não tem pra gente ler tudo, né, Natasha? E nem áudio. Resume aí e manda pra gente. Comenta aqui no programa, será muito bom ter a sua interação hoje aqui no bate-papo, tá bom? Natasha, para começarmos aí nossa conversa de hoje, já explica pra gente o que são aí estereótipos e qual é a relação deles com o preconceito. Então, os estereótipos, eles são um conceito, são características, são formas, são rótulos, são perfis que nós atribuímos a pessoas ou grupo de pessoas com base no que nós conseguimos ver. Então, é com base no exterior da pessoa. Se a pessoa tem tatuagem, se tem cabelo grande, se é mulher, se é homem, se é de tal lugar, todas essas características são características externas
que as pessoas possuem e nós rotulamos essas pessoas com base naquilo que a gente consegue ver. Então, estereótipo é você fechar o conceito sobre a pessoa. O que isso tem a ver com preconceito? O próprio nome já diz, pré-conceito, um conceito pré-determinado. Então, o estereótipo, ele faz com que a gente crie sobre a pessoa ou sobre aquele grupo uma ideia, um conceito. E aí a gente rotula. E isso impede que a gente perceba a pessoa ou perceba aquele grupo como ele realmente é. Porque nós fechamos o nosso conceito, a forma como a gente percebe aquela pessoa. E geralmente são pessoas que a gente nem conhece, não tem contato nenhum, né? Exatamente. Normalmente a gente não conhece e a gente já fala, né? É já dá logo a nossa... É metido. Isso, é permissivo. Enfim, várias coisas aqui a gente vai falar muito, a gente vai dar muito exemplo aqui de estereótipos. E é tão interessante, Gisele, o pessoal mandando coraçãozinho aqui, que bom, adoro receber os coraçõezinhos de vocês aqui, pessoal do Facebook e Instagram. Que ótimo. É muito interessante porque muitas vezes está tão enraizado na gente, na nossa percepção, no nosso comportamento, na forma como a gente percebe as pessoas, as situações, que nós temos o preconceito e não percebemos. Então, a gente fica hipnotizado, a gente fica não consciente, porque a gente deixa de perceber a pessoa como ela é. E já aconteceu da gente fazer um julgamento de uma pessoa que a gente não conhecia, aí depois de um certo tempo começou a conversar e percebeu que não é nada daquilo que a gente estava pensando, né? Exatamente, isso acontece muito, tá? E ainda comenta a pessoa, eu achei que você era assim, assim, assado. Isso, exatamente, achei que você era uma pessoa metida, uma pessoa arrogante. Enfim, né? A gente vai rotulando aí conforme a nossa ignorância, porque essa é uma ignorância nossa. Rotular é uma ignorância nossa, uma limitação nossa. Muito bem. Agora, todo estereótipo, ele valoriza as características negativas? Nem todo. Tem alguns estereótipos que a gente supervaloriza a pessoa. Então, alguns a gente minimiza, discrimina. Outros, a gente supervaloriza a pessoa com base naquele estereótipo. Por exemplo, com base no cargo em que a pessoa ocupa, com base na roupa que a pessoa está usando. Há uns anos atrás, eu lembro que foram feitas muitas reportagens de assalto a banco com pessoas usando terno. Nós temos o estereótipo de que a pessoa que usa terno é uma pessoa respeitável, confiável. Sim. Então... Os malandros, os bandidos que queriam assaltar, para conquistar a confiança num primeiro impacto, num primeiro contato ali, eles utilizavam esse tipo de roupa que nós fazíamos essa relação de pessoa confiável. Tá bem vestido, é confiável. Então, isso é um exemplo de estereótipo. Entendido. Você que está ouvindo o nosso programa agora, o Bate-Papo Novo Tempo, estamos conversando sobre os estereótipos e preconceito. Em algum momento, você já fez esse pré-julgamento em relação a alguém ou já fizeram em relação a você? Comenta aqui no WhatsApp 998-27343. Não precisa se identificar se não quiser. Aí nas redes sociais também, né, Natasha? Quem quiser aqui também. Pode mandar pra gente, inclusive a May. Um beijo, May. Amo você. Ela colocou aqui, vejo muito isso dentro da religião. A diferença religiosa das pessoas também é considerada esse pré. Exemplo, não gosto de fulano porque é de tal religião. Isso acontece, não é? A gente ouve falar assim, muitas vezes. Inclusive, tem determinados países que isso é tão levado a sério que pessoas de religiões diferentes não podem se casar, não podem se relacionar. E tem as castas também. Na Índia tem muitas castas ainda, né? Então, infelizmente, é isso mesmo, May. É você rotular a pessoa de boa ou má, de melhor ou pior, por conta de alguma característica. No caso do exemplo que você deu, foi a religião. Muito bem.
São 4h11. Ô, Natasha, comenta pra gente, fala aí sobre os estereótipos de gênero, do masculino e do feminino. Então vamos lá, vamos falar de alguns exemplos agora. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, coordenada pela USP, a Universidade de São Paulo, e a pesquisa era o seguinte, Gisele, eles colocavam bebês vestidos de azul e de rosa, e os bebês, e entregava esses bebês para algumas babás. Aqueles bebês que estavam de azul, imediatamente as babás pegavam brinquedos como carrinho, trenzinho, para brincar. Os bebês vestidos de rosa, imediatamente as babás pegavam boneca, florzinha para brincar com esses bebês. Depois foi dito para essas babás que os bebês de azul eram meninas e os de rosa eram meninos. E aí, por que dessa experiência? Porque eles queriam estudar e fizeram essa experiência durante muito tempo, depois para as crianças escolherem por conta própria os brinquedos. E eles queriam identificar o seguinte, o que é natural de menino e o que é natural de menina, que é diferente de normal. Normal vem de norma. Então, é normal a gente dar de presente para uma criança que é menino um trator, um caminhão. E é normal a gente dar para a menina o fogãozinho, a bonequinha, não é? Isso é normal, não é natural. Natural é da nossa natureza. Então, isso já é um estereótipo. A própria roupa que a criança está usando é um estereótipo. A roupa de menina é cheia de frufru, de lacinho, de não sei o quê, e de menino é um pouco mais simples. Por que isso? Porque existe o estereótipo de que as mulheres têm que se enfeitar e os meninos não. Quando as crianças entram na escola e começam a se alfabetizar, é muito natural os meninos receberem o seguinte elogio: você é tão inteligente, você é tão esperto. E as meninas recebem qual elogio? Você é tão bonita, você é tão meiga. Isso é estereotipar por gênero. E isso gera um impacto enorme para as nossas vidas. Porque o menino, ele cresce aprendendo que ele tem que ser forte, corajoso, que ele não pode chorar. E a menina cresce entendendo o quê? Que ela não pode expor para fora a raiva dela, que ela tem que ser educada, que ela tem que ser meiga, que ela tem que ser sensível. Então, nós acabamos criando, com base no estereótipo, uma geração de homens que tem muita dificuldade em expor as suas emoções e mulheres que têm muita dificuldade de conquistar o seu espaço naquilo que é regido pela sua inteligência e capacidade. Tanto que nós vemos hoje mulheres e homens que têm a mesma função, elas ganham menos que os homens. Verdade. Né? Um outro exemplo, se uma funcionária de uma empresa, ela tem um bebê, é natural as pessoas perguntarem, e aí, como é que você vai se virar com o bebê agora? Agora, se é o pai, ninguém pergunta isso pro pai. E aí, como é que você vai se virar com o bebê agora? Porque acha que a responsabilidade é só da mãe, né? Porque é muito normal a responsabilidade de ficar com a criança e estar com a mãe. Então, isso é um estereótipo. Entendi. Um estereótipo de gênero, né? Coisas de meninos, coisas de meninas. Isso é muito ruim porque a gente acaba limitando a inteligência lógica, matemática nas meninas e limitando a inteligência emocional nos meninos. Então, e a gente está vivendo uma geração agora que isso está sendo combatido. A gente vê meninas jogando futebol, nós temos uma seleção feminina de futebol que arrasa nos campos, né? A gente sente orgulho dessa seleção. Então, isso tem mudado. Nós estávamos conversando antes do programa a questão dos chefes de cozinha, quantos homens cozinhando. Então, isso tudo é uma mudança que vem acontecendo e isso é muito bom. Eu observo nas famílias, os meus amigos hoje que têm filhinhos pequenos, que coisa linda que é o pai com a bebê no colo.
É tão importante o colo paterno, tão importante. E talvez as nossas mães não passaram pelo colo dos nossos avós. Verdade. Então isso vem mudando, esse estereótipo ele vem sendo questionado e isso é muito importante para que a gente possa ser mais solto, ser mais livre e, mais importante, ser natural, descobrir a nossa natureza. Então nós temos hoje mulheres engenheiras, mulheres que são motoristas de ônibus e também temos muitos homens em atividades que eram tipicamente femininas, como enfermeiro, por exemplo, maquiador. Isso aí, exatamente. Muito bem. Agora tem os estereótipos também do negro, né? Os estereótipos do negro. Como um país que que somos um resquício, nós ainda vivemos no nosso inconsciente coletivo algumas questões da escravatura, o que acontece? É muito natural a gente olhar, natural não, normal. É muito normal a gente olhar para uma mulher negra, por exemplo, e achar que ela tem que ser boa de cama. E achar que ela é mais sensual do que as outras, que a negra é isso ou aquilo com relação ao sexo. E a mesma coisa com os negros. Essa impressão, esse estereótipo, ele é muito percebido no exterior. Quando se fala de mulher, a gente vai falar ainda disso hoje. Quando se fala de mulher brasileira, se pensa em mulher que é boa de cama para a sexualidade. Também o negro está muito associado ainda à questão da bandidagem. Então, se você vê um negro à noite na rua e um branco, a nossa cultura nos diz o quê? Que o negro é o bandido. E os números mostram isso. Então, nós temos preconceito ainda? Muito. Temos muito preconceito. É muito natural também essa coisa do símbolo sexual do homem negro. E ele tem que dar conta, ele tem que ser de alta performance. É muito cobrado isso do homem negro, que não é cobrado dessa forma do homem branco. Então, isso são estereótipos que nós criamos e que vêm da nossa história. Está na hora da gente parar com isso. É muito natural também, natural não, normal. É muito normal também quando a gente sabe que uma mulher, por exemplo, estava à noite na rua e ela foi abusada. E a gente fala, mas também o que uma mulher está fazendo na rua uma hora dessa? Ah, mas também com uma roupa daquela ela está provocando. A gente já logo desqualifica essa mulher. Então isso é o quê? Um estereótipo. Um preconceito. É um preconceito. Ivone pergunta, o que fazer quando alguém se desfaz da outra ou até mesmo de mim? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. O que eu posso fazer se alguém se desfaz de mim? É isso? Eu acredito que seja isso que ela queria dizer. Então confirma aí, Ivone. Bom, eu sinceramente não faria nada. Porque a outra pessoa, ela tem o direito de pensar de mim o que ela quiser. Eu só vou me magoar se eu me permitir sentir magoada. Se eu não permitir me sentir magoada, a opinião da pessoa vai ficar com a pessoa. Eu já falei aqui no programa, dei um exemplo aqui, vou dar de novo. Imagina, Gisele, que você recebe um sapato que é 2 números a menos do seu pé. Você vai usar? Não, que não vai nem entrar. Não vai nem entrar. Então, quando alguém fala alguma coisa de mim que eu tenho certeza que não se encaixa comigo, é só eu não utilizar, é só eu não dar bola. Muito bem. Agora, tem estereótipos de várias formas, não é? Inclusive de região. Por exemplo, como será que os brasileiros são vistos no exterior? Eu tô com uma brasileira que tá no exterior aqui, olha, no Instagram, Elivânia.
Elivânia tá lá na Itália ou Portugal, não sei, não tô lembrando direito. Fala aí pra mim, Elivânia, onde você tá. E ela acabou de colocar aqui o seguinte, Gisele. Brasileiras aqui são vistas como garotas de programa. Isso é triste. Que triste mesmo. Então é isso mesmo. Os estrangeiros, eles percebem as brasileiras. Falou em brasileira, falou em samba, falou em nudez, falou em carnaval. Então esse é o estereótipo da mulher brasileira. E existe ainda aqui no Brasil todo um programa de prostituição para receber o estrangeiro. Então ele acha que aqui é tudo liberado. Que coisa, hein? Exatamente, que coisa. Agora, o que nós podemos fazer para não contribuir com o preconceito? Antes de responder essa pergunta, deixa eu falar de outros exemplos aqui de região, Gisele. Por exemplo, nós estamos aqui no Espírito Santo. A gente fala o que do mineiro? A gente fala que mineiro come quieto, não é? Já ouviu isso? Mineiro come quieto, mineiro é comedor de queijo. A gente fala o que dos gaúchos, por exemplo? Do sotaque dos mineiros. A gente brinca com o desejo sexual dos gaúchos. Existe toda uma brincadeira em cima disso. Existe também, de muito mau gosto, piadas com os nordestinos, nordestino cabeça chata, não é? Existe muita coisa assim. Então, isso é o estereótipo de região. E o exemplo do brasileiro. Então, quando o brasileiro vai para o exterior, a mulher brasileira vai ser recebida como uma garota de programa. É muito normal ser percebido dessa forma. Agora vamos falar dos orientais. Quando a gente pensa nos orientais, coreano, chinês, japonês, a gente logo acha que todos dominam a matemática, não é isso? Sim. Que eles são inteligentes, e não é bem assim. Nem todos são gênios da matemática. Então, isso aí são exemplos de estereótipo. A gente olha para a pessoa e já classifica, né? Agora, antes de você comentar aqui a nossa última pergunta, a nossa amiga compartilha o seguinte. Quando você estava comentando ali do menino, da menina usar azul ou rosa, ela conta que quando ela teve a filha mais velha, ainda na maternidade, a criança estava de azul. Aí veio a médica e falou, nossa, que menininho lindo. E ela falou, não, é uma menina. E a médica achou diferente, porque ela nunca tinha visto na maternidade uma menininha saindo de azul. Olha só. E não é muito normal mesmo, né? O normal é o quarto da menina rosa, o quarto do menino azul, que é uma convenção, né? Mas não quer dizer que o menino não possa usar rosa. Exato. Muito bem. Agora, o que nós podemos, Natasha, para fechar aqui o nosso programa, o que podemos fazer para não contribuir com o preconceito? Então, uma dica é a seguinte, por exemplo, se você pega um brinquedo, escolhe um brinquedo para um menino brincar, você pode se perguntar assim, eu daria esse brinquedo para uma menina? Então, é você começar a se questionar. Se fosse uma pessoa de outra região, eu pensaria da mesma forma? É você começar a prestar atenção na forma como você classifica, rotula, explica a outra pessoa. Dessa forma, você começa a contestar o estereótipo. O estereótipo, Gisele, ele cega a gente, ele incapacita a gente de perceber o quão maravilhosa podem ser as pessoas. Quando a gente julga, quando a gente faz um julgamento, quando eu falo assim, Gisele é tal coisa. Quando eu faço um julgamento, na minha mente, os meus neurônios, eles param de fazer sinapse. Porque eles entendem que o meu conceito está fechado, que está pronto. Então, se eu sou uma pessoa que estou o tempo inteiro julgando, criticando, rotulando, eu sou uma pessoa que percebo poucas oportunidades. Eu tenho dificuldade em ser criativa, não penso fora da caixinha. Sou uma pessoa de pensamentos limitados. Tenho dificuldade para arrumar solução para os meus problemas. Tudo isso porque eu treino o meu cérebro para parar de pensar. Olha só que loucura isso. Coisa, não é? Não é? Então,
Se você se pegar numa situação onde você fala assim, nossa, bati o olho, já fiz a leitura. Fez nada. Bateu o olho, fez a leitura, nada. Na minha área, conversar com terapeuta, a gente ouve muito isso. Nossa, já olhei para fulano, já vi que era assim. Ninguém tem bola de cristal. Isso é um erro que o terapeuta comete. Porque o terapeuta acha que faz a leitura corporal, que faz a leitura da forma da pessoa conversar. A gente precisa sair dessa casinha, sair desse formato que o estereótipo cria para nós. Então, nós podemos ter mulheres ótimas gestoras de empresa, por exemplo, que é um cargo tipicamente masculino. Podemos ter ótimas gestoras, podemos ter ótimas motoristas, não é? Que fala que mulher no volante, perigo constante. Perigo nada. Podemos ter ótimas motoristas, podemos ter ótimas cirurgiãs, podemos ter ótimos homens cozinheiros, podemos ter ótimos homens professores de educação infantil, não é? A gente quase não vê homem na educação infantil. Olha que maravilha se a gente tivesse mais professores nessa área para misturar com as professoras. Então, a gente precisa começar a questionar os nossos próprios pensamentos, para que a gente se permita ampliar esse horizonte e parar de julgar as pessoas. Denise está falando aqui, tenho que ter hábitos e modelos para fazer parte de um grupo. Exatamente, Denise. Mas isso tem que ter uma medida. Para a gente fazer parte de um grupo, a gente tem alguns hábitos em comum ali no grupo. Mas isso tem que ter uma medida, porque senão eu fico muito distante da minha individualidade. Então, a personalidade é algo que eu vou formando, mas a minha individualidade é a minha essência. Então, Denise, se a gente tem que se transformar muito para ser aceito, tem alguma coisa errada aí. Exatamente. Muito boa a nossa conversa de hoje, não é? Gostou do assunto? Quer compartilhar com seus amigos? Então fica atento no canal da Natasha no YouTube, porque a partir de amanhã já estará disponível, né? Já estará disponível lá no YouTube, vocês podem conferir o programa de hoje. Quem gostou pode compartilhar, se inscrevam no meu canal, toda vez que tiver um vídeo novo, vocês serão avisados e ajuda a compartilhar o tema de hoje. Muito bem, são 4h28. Na próxima terça-feira estaremos de volta com um novo tema que foi a sugestão de um ouvinte, né? Isso aí, Gisele. E vamos falar sobre um tema que nós nunca falamos no programa, divórcio. Então, se você vivenciou um divórcio, se você está passando por um divórcio, ou se você está pensando em divórcio, entre em contato com a gente, compartilha essa experiência que você está vivenciando, conta a sua história, faça a sua pergunta, porque a sua pergunta, a sua história pode ajudar muitas pessoas e ajuda muito a gente a conduzir o tema do programa. Então, próxima semana, divórcio. Muito bem, não perca esse tema e como a Natasha disse, envie seu depoimento, compartilhe aqui com a gente, para que o programa fique ainda melhor, né? Muito bem, gente, o Bate-Papo Novo Tempo de hoje fica por aqui, nos encontramos na próxima terça-feira. Natasha, um abraço para você. Um beijo, pessoal, até a próxima terça. Pessoal aqui do Instagram, do Facebook, que bom que vocês estiveram comigo hoje. Próximo tema, divórcio. Quero a contribuição de vocês, tá bom? Elivânia tá falando aqui o quê? Ser você de verdade incomoda muita gente. Julgamento, com certeza, Elivânia. Mas aí, né, paciência. O mais importante é a gente conseguir resgatar essa nossa essência e ser o que a gente quer ser. Meus amores, próximo tema, divórcio. Quero a contribuição de vocês. E por hoje, compartilha esse vídeo. Ajude para que mais pessoas tenham acesso, porque a gente precisa acabar com esse negócio de preconceito, né? Isso é muito cafona, no mínimo cafona. Um beijo para vocês e até a próxima semana.